Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. No último estudo, nós falamos sobre vida eterna e os mandamentos, né? A relação de vida eterna com os mandamentos. Hoje nós vamos continuar falando de vida eterna, mas nós vamos fazer a correlação, a conexão de vida eterna com as obras, se é que existe. Mas eu já adianto, para nós, na nossa opinião, existe uma conexão entre vida eterna e as obras de cada um, o que nós fazemos em vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu rogo que o Senhor estenda sobre nós o seu manto de proteção, permitindo que o Espírito, Senhor, nos conduza neste estudo, abrindo nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer aqui vou compartilhar a tela para a gente poder continuar aqui o estudo. Maravilha. Vida eterna e as obras. É muito comum a gente ouvir falar que é a doutrina predominante, talvez, pelo menos no meio protestante, evangélico, é muito comum a gente ouvir falar que a graça, como um dom de Deus, nos salva. Aliás, isso está em Efésios, na carta de Paulo em Efésios, capítulo 2. Não está errado, óbvio. Só que a maneira como ela é tratada retira do ser humano toda e qualquer responsabilidade em relação à sua salvação. Porém, o que nós lemos na Bíblia não é bem assim. E é disso que nós gostaríamos de falar. Por quê? Quem fala, aliás, eu acho que é só nesse versículo, não me lembro de outro no momento, é só nesse versículo que é o mais contundente, tanto esse quanto o outro em Romanos, sobre a justificação pela fé, que fala da salvação pela graça. Mas o Cristo não fala assim. As palavras do Cristo, perdão, as palavras do Cristo, Yeshua, ele, que é a palavra de Deus encarnada, aquele que morreu por nós na cruz, aquele a que Pedro se referiu como o único que tem palavra de vida eterna, ele não fala assim. Pelo contrário, ele traz responsabilidade para nós. Ele traz responsabilidade para o ser humano que precisa fazer alguma coisa, precisa ter uma postura mais ativa em relação à sua própria salvação. E é basicamente o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver as palavras do Cristo sobre vida eterna. O que nós temos aqui é, basicamente, o Cristo falando do julgamento final, do juízo final. Ele será o nosso justo juiz, e ele diz nesse julgamento como, aliás, ele diz, através dos evangelhos, como esse julgamento ocorrerá. E através dessas palavras dele, nós podemos compreender como se dará a salvação do cristão. Amém? Nós vamos tomar de base alguns versículos do Evangelho de Mateus. Então, nós podemos falar sobre essa conexão de vida eterna e as obras, em primeiro lugar, através do Evangelho de Mateus. Deixa eu falar, em primeiro lugar, o seguinte: eu estou falando de vida eterna, salvação, justificação. Praticamente, nós estamos falando da mesma coisa. Aquele que entrar na vida eterna é o salvo. O salvo é o que foi justificado. Uma coisa conduz à outra, não tem como se separar. Nós não podemos compreender que haverá alguém no reino, na vida eterna, que não seja salvo. Logo, falar de vida eterna é falar de salvação. Do mesmo modo, nós não podemos compreender alguém que seja salvo e que não tenha sido justificado. Logo, falar de justificação é falar de salvação, por consequência, é falar de vida eterna. Está tudo junto, tudo conectado. Então, nós vamos falar aqui sobre, a partir das palavras do Cristo, no Evangelho de Mateus, sobre a vida eterna, por consequência, a salvação. Em primeiro ponto, tem aí Mateus, capítulo 16, versículo 27. Jesus aqui, ele está conversando com os discípulos, falando da sua morte e falando da sua ressurreição. Pedro, num determinado momento, ele até contraria, não, isso não pode acontecer. E Jesus fala, sai para lá, Satanás.
E aí logo em seguida ele fala, o próprio Cristo, Yeshua falando, porque o Filho do Homem virá, isso aí no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Primeiro, Jesus tá dizendo aqui, deixando bem claro que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele voltará na glória de Deus, na glória de seu Pai. E ele virá acompanhado dos seus anjos. Olha que coisa interessante. E o que, que vai acontecer quando. Isso aí ele fala várias vezes. Aqui em Mateus 16, 27, ele deixa bem claro que quando ele retornar, ele dará a cada um segundo as suas obras. Essa expressão que Cristo repete em algumas outras ocasiões, ele está justamente se referindo ao julgamento, ao juízo final, em que ele, como justo juiz, colocará as nações diante de si e julgará um por um. Só que o ponto de referência que ele vai usar para julgar cada um de nós não é a nossa fé, são as nossas obras. Presta bem atenção nisso. Nós precisamos de fé? É óbvio que precisamos de fé. Nós vamos falar disso em um estudo posterior. É óbvio. Sem fé nós não caminhamos no caminho do Cristo. Mas precisamos demonstrar nossa capacidade de amar a Deus e amar ao próximo. E nesse amar ao próximo, nós incluímos muitas dessas obras. Amar a Deus, já nós incluímos muitas obras. Isso nós chegamos a falar em outros estudos. Porque a obediência ao Pai faz parte disso. Os dois maiores mandamentos são esses, amar a Deus e amar ao próximo. Isso ele deixou bem claro, e nós já falamos em estudos anteriores. Então nós não podemos nos afastar disso. Por isso, ele virá e dará a cada um segundo as obras. E o que, que ele dará? Ele dará a sentença. Como juiz, ele vai julgar se nós temos acesso à vida eterna ou não. E é isso que ele vai fazer. Aqui ele já está deixando bem claro que ele dará a cada um segundo as suas obras, deixando a cada um a responsabilidade. Não totalmente, mas pelo menos uma parte da responsabilidade, porque ele vem julgar. E quando ele julgar cada um segundo as suas obras, não é segundo a fé. Quando ele julgar cada um segundo as suas obras, ele vai verificar o que, que nós fizemos em nossas vidas. O que, que nós fizemos de nossas vidas. Se nós cuidamos de nossos próprios narizinhos ou se nós ajudamos os outros. Se nós cumprimos a vontade de Deus. Isso é extremamente importante. Nós chegamos a falar também em outro estudo, tem uma passagem em que Cristo fala assim, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que cumpre a vontade de meu Pai. Logo, não é simplesmente ter fé e falar Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso em teu nome e tal. Isso não vai adiantar nada. Porque sem as obras verdadeiras, nós não entraremos na vida eterna. É o que ele está dizendo aqui. Dará a cada um segundo as suas obras. Quando ele fala de responsabilidade, e ele deixa bem claro nesse trecho, Mateus 16, ele deixa bem claro que cada um tem que pegar a sua cruz. Pegar a sua cruz é realmente cumprir a tarefa que Deus, cumprir o propósito que Deus entregou a cada um. E nós precisamos fazer com que todos nós estejamos, por isso congregação, né? Todos nós estejamos juntos, unidos, como irmãos, caminhando com Cristo. Tudo bem que a salvação é individual, mas nós precisamos caminhar juntos. Isso é importante. Então, esse aí, Mateus 16, 27, o Cristo, o próprio Cristo, o justo juiz da causa, vai julgar cada um quando ele voltar, segundo as suas obras. Ponto. Eu vou falar o que mais? Ainda no Evangelho de Mateus, tem uma outra passagem, no capítulo 25. Aqui, Jesus utiliza uma parábola.
Ele fala de uma parábola, ele fala na forma de uma parábola quando um rei vai julgar. E ele usa essa metáfora para dizer como ele vai fazer. Então acompanha aí, ó, Mateus capítulo 25, versículos 31 em diante. Ele fala assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, observe que agora há pouco nós lemos em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na sua glória. Então, no capítulo 25, ele fala, ele descreve um pouco mais como vai ser isso aí. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ponto. Até agora é nenhuma novidade, ele já falou em Mateus 16. Todas as nações serão reunidas diante dele. Olha só. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Maravilha. Ele deixa bem claro. Todas as nações. Não será uma ou outra. Ele não vai julgar só Israel. Pelo contrário, todas as nações. Nações. Ele não está falando nem de igreja aqui. Ele está falando de nações. Ele vai julgar a toda a humanidade. É óbvio que nós compreendemos a igreja como base de todas as nações, ou pelo menos deveria ser. Mas aqui ele deixa bem claro que vai julgar as nações, e elas serão reunidas diante dele. Ele vai separar, de um lado, cordeiros de ovelhas, do outro lado, os bodes. Continuando. No 33, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha só, ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, à esquerda dele. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Essa é a parábola que Jesus está contando sobre como vai ser esse julgamento. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Logo, ele já está deixando bem claro que essas ovelhas são aquelas que entrarão no reino, que terão a vida eterna. São as ovelhas que serão salvas. São as ovelhas que serão as justas, as justificadas, e, portanto, elas que serão salvas. E elas vão receber o reino que já estava preparado para elas desde a criação do mundo. No versículo 35, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Esses dois versículos, Jesus está dando exemplos. Presta atenção. Ele está dando exemplos de obras. Ou seja, dê de comer para quem tem fome. Dê de beber para quem tem sede. Aqui ele está falando do estrangeiro porque, na ocasião, o estrangeiro era muito discriminado. Mas qualquer um de fora acolha bem. Lógico, tem as suas reservas, claro, mas acolha bem. Não há necessidade de tratar mal, não há necessidade de discriminação. Veja o que ele está falando. E vocês me acolheram. Necessitei de roupas. Olha só, quando tem um inverno aí intenso, a gente pode fazer uma campanha do agasalho. Olha só que coisa. Quando eu estive enfermo, vai visitar os doentes. Capelania, por exemplo, existe para isso. E vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Tem essas questões todas. Aqui são exemplos, repito, são exemplos de obras que nós podemos realizar. E todas essas obras serão vistas pelo Cristo, o justo juiz, quando ele voltar. Continuando, no versículo 37. Então os justos lhe responderão. Olha assim, ó, os justos. Observa que ele está falando para os da direita, as ovelhas. E ele já está chamando as ovelhas de justos. Olha que coisa legal. E esses justos, vou voltar aqui, ó, no versículos anteriores. Ele está falando isso aqui, ó,
tive fome, tive sede, estrangeiro, necessitei de roupas, estive enfermo. Ele está falando isso aí sobre as ovelhas, sobre os justos. Porque as ovelhas, os justos, foram os que fizeram isso aí. Continuando no 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Olha que coisa. Os justos vão ficar naquela, ué, mas quando é que isso aconteceu? Quando que a gente te acolheu? Quando que a gente fez tudo isso aí? Os justos fazem pela sua própria natureza, porque eles sabem usar a vida em obra, cumprindo os mandamentos do Senhor. Então o rei responderá, olha o versículo 40, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, as obras, aquilo que vocês realizaram, aquilo que vocês concretizaram em vida, não foi diretamente para mim, mas foi para essas pessoas que estavam necessitadas, portanto, fizeram para mim também. Foram para os necessitados, foram aqueles que realmente estavam precisando de uma ajuda, de um auxílio, uma mão amiga. Essas são as obras. Cumpre o mandamento de Deus e ame o próximo. É a operacionalização, vamos dizer assim, é a prática do mandamento. Como é que a gente vai dizer, falar o tempo todo, amar o próximo como a ti mesmo? Tá, mas o que você fez então para amar o próximo? Eu amei. Tá, mas e daí? Deu roupas? Deu comida? Visitou um enfermo? Tudo bem, nós temos os dons, a gente pode falar sobre isso daí depois. Mas, como eu disse, isso daqui são exemplos. Exemplos de obras que são realizadas e que no final dos tempos serão analisadas pelo justo juiz. Olha que coisa. A questão é, será que as obras que nós fizemos em vida, será que elas serão suficientes diante do juiz? O que o juiz vai dizer? Voltar aqui um pouquinho. No 40, ele termina de falar com as ovelhas. Depois do 41 ao 45, os versículos 41 ao 45, você pode ler na sua Bíblia, Cristo fala sobre os bodes. E ele fala praticamente as mesmas coisas, dá os mesmos exemplos, só que dizendo que os bodes não fizeram nada daquilo. Não viu os enfermos, não foi visitar os enfermos, não acolheu o estrangeiro, não deu de comida, e por aí vai. E aí ele fala, esses são os bodes que estão à esquerda, esses não fizeram nada disso. Portanto, se não fizeram para esses menores, para esses meus pequeninos irmãos, logo não fizeram para mim. Por isso eu vou julgar segundo essas obras também. E aí, no versículo 46, ele dá praticamente o veredito, a sentença. A conclusão de tudo isso, ele fala, e estes, os bodes que ele acabou de falar, com quem ele acabou de falar, e ele diz, e estes irão para o castigo eterno. Os bodes que não fizeram nada irão para o castigo eterno. Mas os justos, as ovelhas, observa que ele chama os justos. Mas Paulo fala que não há um justo sequer. Bom, Paulo é outra coisa, aqui é o Cristo falando. E para ele haverá os justos. Eu acredito no Cristo. Mas os justos para a vida eterna. Os justos são as ovelhas estão à direita, e ele deixou bem claro, para estes que fizeram tudo isso, eu vou receber e vou abrir as portas do reino para a vida eterna. Amém? Então, eu acho que isso fica bem claro para nós, a relação entre vida eterna e nessas passagens, né, nesses versículos, a relação entre vida eterna e as obras. Nós não podemos deixar de realizá-las. Por mínimo que seja. Mas eu só tenho condições de fazer esse pouquinho. Faça esse pouquinho, não tem problema. Não tem problema. O justo juiz,
Ele esquadrinha, ele tem o poder, ele recebe o poder do Pai, e ele tem o poder de esquadrinhar os corações, e ele vai saber disso. Porque ele vai realizar o julgamento amando de Deus Pai. Ele deixou bem claro ali, ele virá na glória de Deus, virá na glória do Pai, com os anjos. Não é? Esses exemplos de obras são exemplos, como eu falei, não são somente essas, não. Todas as obras, na realidade, assim, ó, obras do bem, obras de misericórdia, nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Lógico que essa é a prática do mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. De acordo com as suas possibilidades, de acordo com as necessidades que se apresentam diante de cada um de nós. Né? Agora, o cristão verdadeiro, para realizar essas obras, ele não pode simplesmente virar o rosto, não estou vendo, não estou sabendo. Não, ele tem que reagir. Se tem uma pessoa necessitada, ele tem que fazer alguma coisa, por mínimo que seja. Mas hoje em dia é muito difícil, porque a gente não sabe. É verdade, eu concordo. Mas isso não nos deixa simplesmente colocar essa desculpa de que não vamos fazer. Nós não podemos parar nessa desculpa. Se não dá para fazer de uma vez, faça de outra. Se uma ocasião estiver muito difícil, esquisito, a situação parece que faça de outra. Procure por exemplo, uma instituição aí adequada. É inegável que aqueles que não se omitiram diante das questões que o Cristo apresentou, estes serão os justos. São as ovelhas. Porque precisou de roupa, a ovelha deu. Precisou de comida, a ovelha estava ali. Né? Então, nós não podemos nos omitir. O mínimo que seja, precisamos fazer. É verdade, é lógico, tem aquela doutrina, já falamos, nós vamos entrar nesse mérito mais para frente, né, em outros estudos. Por enquanto, eu estou mostrando as palavras do Cristo. Existe a justificação pela fé, Paulo fala sobre salvação pela graça, mas nós não podemos parar aí. Porque o Cristo diz que nós não seremos julgados segundo a nossa fé, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Presta bem atenção nisso. Amém? Presta bem atenção nas palavras do Cristo. Ele veio trazer o evangelho do reino. Para fechar o estudo, eu vou fazer uma citação sobre o Apocalipse. Desculpa. No Apocalipse, João cita, nas visões que ele teve junto com o anjo, capítulo 20. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Os livros estão sendo abertos aqui. João viu os livros sendo abertos. O livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Está aí, E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Presta bem atenção nisso. As suas obras serão escritas no livro da vida. E quando o justo juiz vier, ele vai julgar cada um segundo as suas obras, porque elas estarão escritas nesse livro. João que viu e falou isso. No versículo seguinte, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, de novo, segundo as suas obras. Nós vamos falar em outra ocasião, em outros estudos mais para frente. Óbvio, nós precisamos da fé, mas a fé ela não pode nos paralisar, pelo contrário, ela tem que nos impulsionar para a realização dessas obras. Isso é extremamente importante. E a última citação, em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Nos últimos versículos, o Cordeiro está falando. O próprio Yeshua. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Nós não seremos julgados segundo a nossa fé. Ah, eu tenho fé que extravasa, sai pelos meus ouvidos. Não, 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 não. Você vai ser julgado pela sua obra, meu querido. Presta bem atenção nisso. Nós temos sim responsabilidades em nossa salvação. Nós não podemos dizer que não temos. Isso aí tem muitas implicações, mas aqui, pelas palavras do Cristo, as ovelhas à direita são os justos são os que praticaram. E esses que praticaram tiveram tudo escrito no livro da vida. E quando ele vier, eis que cedo vem, ele mesmo disse, dará a cada um segundo a sua obra. O que você faz com a sua vida? O que você faz com as coisas que Deus coloca diante de você? As suas oportunidades. Você deixa elas passar? Elas passarem, perdão. O que você faz com isso? Nós precisamos entrar no reino, mas para entrar no reino nós deveremos dizer a Deus que somos dignos da presença dele. Nós não podemos parar em interpretações, sabe? Interpretações quaisquer que fazem com que nós não tenhamos responsabilidades, que nós não possamos, não precisemos pegar a nossa cruz. Não, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. E seguir a sua cruz é realizar o mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Para isso, nós precisamos ganhar a vida eterna. E para isso, realizar as obras. Eu acho que o Cristo deixou bem claro a relação que existe entre as obras e a vida eterna. Nós não podemos deixar isso passar. Temos que cumprir o mandamento e cumprir as obras, aproveitar as oportunidades. Não deu numa vez, faça em outra. Não tenho condições agora, mas não deixe que isso seja uma desculpa. Faça numa outra ocasião. Mas ame o próximo como a ti mesmo. Amém? É isso. Esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Shalom.